Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a aula número 2 de feedback e instrução. Para tanto, nós vamos falar nessa segunda parte das frequências de feedback e dos intervalos de feedback. Então, quando eu utilizo, como eu controlo a questão do tempo e oferecimento, a frequência de oferecimento dessa informação de feedback e instrução. Na aula anterior eu já trouxe para vocês alguns exemplos de técnicos que são muito famosos e possuem diferentes estilos para a utilização do feedback. E nessa aula eu vou fechar justamente comentando. Na aula passada eu já falei um pouquinho do Bernardo, falei um pouquinho do Filipão, do Abel, e agora eu vou destacar esses outros técnicos, o Renato Gaúcho, o Dunga, mas principalmente dar uma ênfase para o Phil Jackson. Então fica até o finalzinho do vídeo para você ver o que há de diferença em relação às estratégias para a utilização de feedback. Na aula passada eu expliquei então a natureza do feedback, nós já vimos o feedback, a informação que ela é. E nós falamos também dos tipos de feedback, no caso, conhecimento de resultado. Então, faço uma informação acerca do produto da resposta relacionado ao movimento, ou eu falo sobre o próprio movimento, o padrão de movimento, a mecânica de movimento, em que eu estou passando, na verdade, uma informação de conhecimento de desempenho ou conhecimento de performance. Expliquei também aspectos relacionados à forma de apresentação. Eu posso trazer um feedback quantitativo quando eu falar sobre informações numéricas, então tenho informações mais precisas, mais objetivas, mas eu posso trabalhar também com feedback qualitativo, com informações que elas são mais subjetivas, dependem mais da percepção, tanto do aprendiz quanto do professor. E falamos também dos objetivos do feedback. Eu posso trabalhar com feedback mais descritivo, em que eu apenas relato como o movimento, como a resposta eles ocorreram, ou um feedback mais prescritivo, no qual eu dou direção para aquilo que eu gostaria que fosse realizado para o meu aprendiz. Esses conceitos nós já vimos no vídeo anterior. Se você ainda não tem conhecimento, assista a nossa primeira aula de feedback e instrução. E hoje nós já vamos trabalhar com um tópico novo, que é a questão da nossa frequência de feedback e também com a questão dos intervalos do feedback. A ideia da aula de hoje é entender que, olha, o feedback nós não precisamos passar ele sempre, há um determinado tempo que é mais interessante e eu posso colocar algumas tarefas, algumas ações que também vão modificar a minha aprendizagem durante esse processo. Então, vamos começar falando especificamente de frequência de feedback, em que nós vamos entender os conceitos do que é o feedback concomitante, o feedback terminal, e algumas estratégias para fazer uso de uma frequência mais reduzida de feedback, por meio de definições de amplitude de feedback, do feedback resumido e do feedback autocontrolado. Então, primeiro conceito, o feedback concomitante. Como o seu nome já diz, né, concomitante é algo que você realiza juntamente, alguns chamam também de feedback online. Então, ele é um feedback, ou seja, uma informação que é fornecida durante o próprio desempenho. A pessoa ela está realizando um determinado padrão motor e, ao mesmo tempo, ela recebe essa informação de feedback para ir corrigindo, ajustando os movimentos, ajustando a sua resposta. Já o feedback terminal, ela é uma informação, ele é um feedback que ele é fornecido após aquela tentativa. Então, a pessoa realizou um arremesso, realizou um chute, realizou uma corrida, um salto. Após a primeira realização, o professor ele vai passar algumas informações para tentar corrigir o movimento ou então para tentar corrigir a resposta desse movimento. Ou seja, eu passo um feedback após a realização dessa habilidade motora. Já o feedback resumido, ele é um feedback no qual você vai resumir as principais características a serem trabalhadas, normalmente pequenas correções de alguns erros que aconteceram ao longo de algumas tentativas, e depois de algumas tentativas ele vai então sintetizar e passar algumas informações de feedback. Ou seja, eu deixo o meu aprendiz realizar um conjunto de tentativas e eu sintetizo aqueles pontos mais importantes e faço um breve resumo apontando para ele o que ele realizou de errado ou o que realizou de certo, no caso de um feedback descritivo, ou eu já dou a direção daquilo que ele precisa melhorar por meio de um feedback prescritivo. Esse é então o nosso feedback resumido. E a amplitude de feedback? O que é a amplitude de feedback? Amplitude de feedback é quando eu estabeleço uma margem de referência, ou seja, eu estabeleço critérios para definir quando eu vou fornecer feedback e quando eu não vou fornecer feedback. E essa amplitude de feedback ela é baseada ou no próprio desempenho ou na própria resposta da habilidade motora a ser aprendida. Ou seja, eu posso estabelecer que
Vamos supor que numa prática de chute, de cobrança de falta, de chute lá no futebol, toda vez que eu vejo alguma parte sendo feita errada, eu estabeleço uma margem, uma amplitude de feedback, por exemplo. Se o posicionamento do pé de apoio ele não estiver sendo colocado propriamente, então eu estabeleço que toda vez que ele não colocar ali dentro da margem que eu estabeleço de distância do pé com a bola, eu vou então fornecer algum feedback específico relacionado a isso. Eu posso estabelecer também uma amplitude de feedback baseada na resposta. Então eu posso colocar aqui, olha, toda vez que ele cobrar essa falta e a bola não for pelo menos dentro do gol, então eu vou dar algum tipo de feedback para que ele corrija ou o seu movimento ou a sua resposta. Então eu posso estabelecer uma margem, uma referência positiva ou negativa, que vai definir quando eu vou fornecer feedback ou quando eu não vou fornecer feedback. Essa é a técnica chamada de amplitude de feedback. E o que é o feedback autocontrolado? O feedback autocontrolado ele vai trabalhar no sentido de que é o aprendiz quem vai solicitar ao professor quando ele quer receber feedback. Então o professor fica à disposição, ele fica olhando, analisando, mas somente quando o aprendiz pergunta ao professor o que ele precisa fazer, o que ele fez certo, o que ele fez errado, é que o professor vai trabalhar com algum tipo de informação de feedback para auxiliar no aprendizado. Reparem que aqui nós temos diferentes tipos de feedback para que você controle aspectos relacionados ou o seu oferecimento durante a sua realização, no caso feedback concomitante, após a sua realização, mas independente se durante ou depois, as técnicas que nós temos de resumido, amplitude e autocontrolado, elas vão me definir um aspecto temporal de quanto de feedback, quantas vezes ao longo de um conjunto de tentativas, esse feedback ele vai ser oferecido. Quero destacar isso porque isso é um aspecto muito importante para quando a gente trabalha em relação à quantidade de feedback que deve ser ofertada para garantir uma melhor aprendizagem, e é isso que a gente vai tentar destacar um pouquinho nessa nossa aula de hoje. Então vamos a alguns experimentos. Então, Hayden e colaboradores, eles demonstraram que o feedback concomitante ele foi melhor que o terminal na tarefa de desenhar círculos com duas alavancas na aquisição e na retenção após um dia. Vander e colaboradores de 93, eles também demonstraram a geração de força de cotovelo em uma tarefa com 5 segundos, realizando também esse feedback concomitante. Eles tiveram melhor desempenho quando você apresentava esse modelo, que é o que está expresso ali no gráfico à direita, em que você mostra um determinado modelo do quanto de força a pessoa precisa ir exercendo na medida em que você vai realizando essa tarefa ao longo do tempo. Então, quando você tem o feedback concomitante, é mais fácil você seguir aquele perfil. Reparem que nessas duas tarefas, nós estamos falando de uma tarefa que ela leva mais tempo para ser realizada. Então, ela é uma tarefa um pouco mais contínua. Essas são situações nas quais nós aconselhamos o uso do feedback concomitante. Para tarefas mais rápidas ou habilidades que a gente chama balísticas, né, você não tem muito tempo para ficar recebendo informação, processando e corrigindo o movimento, é mais aconselhado o feedback terminal. Nesse outro estudo, Weinstein e Schmidt, em 1990, eles mostraram o seguinte: durante a aprendizagem de movimento complexo, como alavanca sobre o cursor de um computador, com conhecimento de resultado depois de 2 dias, eles utilizaram um grupo que recebia feedback durante todas as tentativas, expresso ali no nosso gráfico à direita pelo quadradinho em branco, e um outro grupo recebeu a técnica de esmaecimento de feedback, no qual você começa a diminuir a quantidade de feedback e você chega até essa frequência de 50%. Então, o que nós observamos? Se vocês olharem ali o gráfico à direita, ambos os grupos começam com score de erro muito alto. Então, durante a aprendizagem, a gente começa errando bastante. Mas na medida em que vocês vão praticando, vocês vão melhorando. Então, aqui isso foi verificado também. Nós temos ali, então, durante aqueles primeiros 8 blocos de tentativas de aquisição, nós temos basicamente uma melhora muito próxima entre esses dados do grupo que recebeu 100% de esmaecimento. Afinal, a frequência ela começa grande no grupo 50% e depois ela vai diminuindo. Na sequência, nós temos então ainda dados muito parecidos, sem muita diferença do bloco de tentativas número 10 até o 16º, só que depois, quando é feito então um teste de retenção imediato, né, basicamente um pós-teste e principalmente um atrasado depois de alguns minutos, sem ficar praticando a tarefa, olha que interessante. O grupo que recebeu feedback ao longo de todas as tentativas, ele acaba por apresentar mais erros do que o grupo que recebeu feedback apenas
utilizando a técnica de esmaecimento, que ali no finalzinho da prática recebia numa frequência 50%, ou seja, uma tentativa sim e uma tentativa não. Então, o que isso nos mostra? Esse estudo já nos dá um indicador de que, olha, receber feedback ao longo de todo o período de aquisição, todo o período de prática, não necessariamente é interessante. E daí a gente vai entender nos outros estudos por que isso ocorre. Então, nesse outro estudo aqui também de Einstein e colaboradores de 1994, eles mostraram que o movimento de antebraço movendo uma alavanca até um determinado alvo, em que foram trabalhadas diferentes frequências de conhecimento de resultado, no caso orientação física para realizar a tarefa, o uso da técnica de esmaecimento 33%, ou seja, você começa apresentando a cada tentativa o feedback, depois você vai diminuindo, uma tentativa sim, uma tentativa não, ficando numa frequência de 50%. E depois, a cada 3 tentativas, você tem uma que é oferecida feedback. Então, 2 não, 1 sim. Essa é a técnica de esmaecimento. Ela foi melhor que o grupo que recebeu feedback durante todas as tentativas. Então, reparem mais uma vez que eu estou dando subsídios para mostrar que receber feedback ao longo de todas as tentativas não é algo interessante. Eu fazer uso de frequências de feedback menores do que 100% me parece ser mais proveitoso. Daí fica a questão, por que isso ocorre, que é o que a gente vai tentar entender. Sperry e Summers, em 92, eles também mostraram, em tentativas com conhecimento de resultado menor que 100%, são ativados processos favoráveis de aprendizagem durante as tentativas. E daí eu já coloquei a resposta ali para vocês. Por que é melhor utilizar frequências de oferecimento de feedback que não são 100% depois de todas as tentativas? A ideia é que, se você sempre oferece o feedback, você causa uma certa dependência. O aprendiz fica dependente das informações externas, ou seja, do feedback aumentado, para que ele saiba o que ele tem que corrigir, o que ele tem que fazer. Já quando você trabalha com frequências menores, quando você não recebe feedback, você acaba tendo que analisar a resposta, o movimento e tomar suas próprias decisões com base no seu feedback intrínseco para ir realizando as correções do movimento. Eu trouxe alguns técnicos para brincar um pouquinho, comentar um pouquinho de aspectos positivos e negativos dele. Deixa eu trazer um aspecto negativo de uma vivência minha. Enquanto ela aluno de graduação, ainda não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje em comportamento motor, e eu cometi um erro muito grave com as minhas equipes. Eu lembro que quando eu trabalhava no Centro de Excelência do Basquetebol, com as equipes principalmente pré-mirim e mirim, eu era aquele técnico que ficava ali do lado da quadra, gritando o tempo todo, passando todas as instruções para o time. E meus times jogavam bonitinho quando eles conseguiam me escutar. Então eles ficavam me escutando e realizavam as ações. Lembro eu que no nosso primeiro torneio, já havia trabalhado acho que em torno de uns 8 meses mais ou menos com as minhas equipes, e nós fomos participar de um torneio estadual, que era um internúcleos, vinham crianças de todos os núcleos do Centro de Excelência de Basquetebol e participavam de jogos lá em São José dos Pinhais, que era a matriz desse centro. E lá, na verdade, eles armavam muitas mini quadras de voleibol, era muita criança, muitos pais, o ginásio era aquela verdadeira barulheira. Então, mesmo eu ao lado da quadra, uma quadra mais reduzida, tentando gritar, as crianças das minhas equipes, elas não escutavam nada. E o que acontecia durante essas partidas? Elas já estavam dependentes do meu feedback. Então, elas acabavam perdendo um pouquinho, Já tinha toda a questão do estresse, da competição, da novidade, aquele barulho, a ansiedade natural das crianças em participar de atividades como essa. E, além disso, elas ainda não tinham o seu guia, o professor que ficava cantando as jogadas e o que tinha que ser feito. O que aconteceu nesse momento? Eu deixei as crianças dependentes do feedback e, obviamente, o seu desempenho ao longo dos jogos, naquela ocasião, não foi interessante. Então, esse é um problema que ele é comum. A gente observa também outros técnicos, outros professores, acabando por limitar a aprendizagem do seu aluno e não entender que, na verdade, a estimulação do feedback intrínseco é um dos aspectos mais determinantes e mais importantes quando a gente fala de feedback. Eu preciso trabalhar com as diferentes estratégias de feedback aumentado, mas no sentido de dar autonomia para o uso do feedback intrínseco. É o que a gente vai estar tentando destacar também ao longo dessa nossa aula de hoje. Então, Daniel, Kim e Singer, em 95, eles mostraram o uso do feedback para atacada no golfe em um alvo de 10 centímetros, que ela é colocada ao chão, a uma distância de 183 centímetros. Então, foi fornecido conhecimento de desempenho sobre a força e a altura máxima da bola sobre o balanço. E aqui uma outra técnica, o grupo autocontrole, ou seja, de feedback autocontrolado, que recebeu em apenas 7% das 40 tentativas de prática,
o feedback, afinal eles solicitavam, então houve apenas 7% dessa solicitação, em torno de umas 3 tentativas em 40 realizadas. Houve então essa utilização, solicitação para a informação do conhecimento de desempenho. E esse grupo autocontrole, ele teve melhor desempenho quando comparado ao grupo de 100% de conhecimento de desempenho. Ou seja, quem recebe feedback ao longo de cada tentativa teve uma aprendizagem pior em comparação a quem solicitou em apenas 3 vezes dessas 40 tentativas a utilização do feedback. Por que isso ocorre? Mais uma vez referindo àquilo que nós colocamos anteriormente. Como é o aprendiz que vai solicitar quando ele precisa dessa informação, aqui obviamente quando ele realiza o balanço, realiza a atacada, ele consegue ter informações de mais ou menos como foi seu desempenho e a sua resposta olhando lá para a trajetória da bola. Então ele consegue colher muita informação para já ir corrigindo, mas chega em alguns momentos em que às vezes ele começa a errar e não percebe, não sabe o que está fazendo, então ele faz esse uso da solicitação de auxílio do seu professor. Neste caso, dentre essas 40 tentativas, em apenas 3 ocasiões, em média, entre os sujeitos, isso ocorreu. E isso garantiu, então, um melhor exercício do uso do feedback intrínseco em comparação ao grupo que sempre recebeu feedback. Esse grupo que sempre recebe feedback acaba por ficar dependente dessa informação, algo que nós já destacamos que não é interessante. Outro estudo, aqui foi um estudo realizando uma tarefa de mover uma alavanca ao longo de uma trajetória para atingir um tempo de movimento-alvo. Então era feito um determinado movimento padrão para essa tarefa e sempre no mesmo tempo. E foi fornecido então feedback resumido ao longo de algumas tentativas. Então um dos grupos, que é o grupo resumido 1 ali, na verdade a cada tentativa ele recebia o valor do erro da sua tentativa. Já o grupo, esse primeiro grupo que eu falei, que é o grupo 1, ele é expresso ali no gráfico pelo quadradinho branco. Já outro grupo, que é o quadradinho preto, ele recebeu o feedback resumido a cada 5 tentativas. Já o grupo bolinha preta, ele recebeu o feedback a cada 10 tentativas. E o grupo resumido 15, que é o bolinha branca, ele recebeu o feedback resumido apenas a cada 15 tentativas. Aqui nós temos abaixo nosso eixo X blocos de 15 tentativas durante toda a fase de aprendizagem, de aquisição. Um feedback, um teste imediato, né? Eles estão chamando de retenção, mas seria um pós-teste. E na sequência, uma retenção mais atrasada. Então, o que a gente observa? Todos os grupos melhoram. Eles tendem a diminuir bastante a quantidade de erro ao longo das primeiras tentativas, um processo que é normal. Lembrem lá do princípio da treinabilidade, que nós já comentamos também anteriormente na aula de estágio de aprendizagem. Quanto menos treinado, mais treinável. Então, você tende a melhorar bastante no início. Depois estabiliza um pouquinho o desempenho, mas reparem que os 2 grupos que recebem mais informação de feedback, o resumido a cada uma tentativa e o resumido a cada 5 tentativas, eles estão ali com um número de erros mais inferior, eles tendem a melhorar mais rápido do que os outros. Agora, olha que interessante, após um teste imediato, né, um pós-teste ou uma retenção imediata, a gente tem ali que os grupos estão muito próximos. Os dados eles estão ali, ainda que ordenado de uma certa maneira, mas está muito próximo. Possivelmente não deve ter diferença significante entre as condições. Agora, quando a gente faz um teste de retenção em que essas pessoas ficam alguns minutos sem praticar essa tarefa, olha que legal que ficam os resultados. O pior grupo, aquele que começa a cometer mais erro, é justamente aquele que estava melhor no início, que é o grupo de quem recebeu mais feedback. O grupo resumido 1. O segundo pior grupo é o resumido 5. O terceiro pior grupo é o resumido 10 e quem tem o melhor desempenho é o resumido 15, ou seja, se invertem as situações ali que a gente tem de pós-teste de retenção. Na verdade, quem acaba ficando melhor é quem recebeu menos informação de feedback. Por quê? A explicação nós já demos anteriormente. Na verdade, se você não recebe feedback sempre, você vai conseguindo criar uma percepção e você é meio que obrigado a tentar colher informações por meio do seu feedback intrínseco acerca do seu desempenho e acerca da sua resposta. E isso faz com que você vá ganhando uma certa autonomia. Então, se você ficar um tempo sem praticar e precisar voltar a praticar, você já tem mais ou menos uma percepção do que você tem que fazer e como você tem que fazer. Já quem recebe feedback sempre, se você fica um tempo sem praticar, na hora que você vai praticar, você vai precisar desse feedback aumentado mais uma vez para retornar aos seus níveis de desempenho. Então, esse estudo também referenda as explicações anteriores que nós realizamos.
Ainda sobre a frequência de feedback, Boyce e 92, eles mostraram que, olha, tiro ao alvo com rifles com conhecimento de desempenho depois de cada tiro ou conhecimento de desempenho depois de 5 tiros não demonstrou diferença entre as frequências de conhecimento de desempenho. Victor, mas você vem mostrando que sempre frequências inferiores eram mais interessantes? De repente você me aparece com um estudo que mostra que, olha, não tem diferença o resumido, ou você mostrar uma frequência maior. E aí, o que eu posso concluir ou entender desses aspectos? Algo que é muito importante, nós vamos passar diretrizes ao longo dessas aulas de aprendizagem motora, mas não existe uma receita de bolo. É importante a gente entender as características do aprendiz, as características e restrições da tarefa e as características e restrições também do ambiente. Aqui nós podemos entender que a tarefa de tiro ao alvo com rifle, ela é teoricamente uma tarefa complexa do ponto de vista de realização, você depende de muito tempo de prática para conseguir ter um bom desempenho, mas há aspectos relacionados, por exemplo, à mira, à percepção que você tem de resposta, que na verdade ela não depende tanto do feedback extrínseco. Então, do ponto de vista perceptivo, ela é teoricamente assim não tão difícil. A pessoa tem que manter uma certa postura, mirar e atirar, e ela vai percebendo o quanto ela está acertando ou o quanto ela está errando. Mas até em função da sua complexidade, que você precisa praticar muito para começar a ter uma certa melhora, porque é uma habilidade motora difícil, então a gente acaba tendo situações como essa. Às vezes você simplesmente passar o feedback de como foi a sua precisão a cada tentativa ou a cada conjunto de tentativa, você não tem tanta diferença de uma situação para outra. Tá? Então é importante a gente entender restrições da tarefa, tarefas mais simples, por exemplo, a pessoa já consegue automaticamente colher as informações. Aqui nesse caso é o contrário, uma tarefa mais complexa, na qual precisaria muito tempo de aprendizagem, de prática, para efetivamente eu conseguir ver essas distinções entre estratégias de uso de feedback e mesmo para melhorias em termos de aprendizagem. Já esse outro estudo, Wicks e Sherwood, 94, eles mostraram que conhecimento de resultado resumido ou médio a cada 5 tentativas foi melhor que conhecimento de resultado a cada tentativa na aprendizagem de uma tarefa de produção de força isométrica. Então aqui a gente já volta para os dados mais tradicionais. A despeito do que eu expliquei nesse estudo anterior, de que a gente vai ter situações em que às vezes o feedback, a gente não tem diferença entre estratégias de uso de feedback. Eu mostrei isso também na nossa primeira aula de feedback, quando eu falo que o feedback ele é essencial, não é essencial, ele pode ser positivo, pode ser nulo ou negativo. Então aqui eu estou explicando mais uma vez, mas de acordo com esse outro estudo aqui, de acordo com os estudos anteriores que eu mostrei nessa aula de hoje, na verdade o nosso indicador é que muito feedback não é interessante. A questão é quanto eu vou então oferecendo de feedback para não causar essa dependência, mas ao mesmo tempo também não fornecer muito pouco feedback, né? E acabar deixando o meu aprendiz sem saber o que fazer em algumas situações, principalmente em habilidades motoras complexas. Eu acho que esse é o desafio de todo professor que trabalha com aprendizagem motora. Outros estudos. Para evitar, então, o uso contínuo de a toda tentativa fornecer feedback, existe uma outra estratégia que ela é muito legal, ela pode trabalhar também como um componente motivador, que é a questão do uso da amplitude de feedback. O que é amplitude de feedback? Então eu vou estabelecer uma margem e quando aquele desempenho for realizado dentro da minha margem pré-estabelecida, eu entendo que o desempenho está satisfatório ou a resposta está satisfatória e eu não preciso fornecer feedback. Já por outro lado, quando ocorre o desempenho, a resposta fora dessa margem estabelecida, lembrando que esse critério de amplitude ele pode ser feito em função do desempenho ou da resposta. Tá? Fica a critério de quem está ensinando, da situação, do objetivo e mesmo das características do aprendiz. Então, se eu tenho um aprendiz que não conhece nada sobre o padrão do movimento, talvez estabelecer alguns critérios relacionados ao padrão de movimento seja mais interessante. Ou seja, eu estou trabalhando com nível de experiência intermediário avançado, talvez já possa estabelecer critérios apenas relacionados à resposta. Seguindo então, nessa tarefa, Sherwood trabalhou com uma tarefa de flexão rápida de cotovelo, então simplesmente tinha que realizar a flexão de cotovelo como está ilustrado ali na figura, mas numa janela temporal de 200 milissegundos. Então eu tinha que ficar praticando para conseguir realizar exatamente em 200 milissegundos essa tarefa. O grupo 1 ele recebeu conhecimento de resultado após todas as tentativas. Então a cada tentativa ele sabia qual era o seu erro temporal, se ele antecipou ou se ele atrasou. Já o grupo 2 ele recebeu conhecimento de resultado apenas quando o erro foi maior do que 5%. Ou seja,
numa janela temporal de 10 milissegundos. Quando ele realizava a tarefa e essa tarefa era realizada a 190 milissegundos, abaixo de 190 milissegundos ou acima de 210 milissegundos, ele recebia feedback. Por outro lado, o grupo 3 recebeu conhecimento de resultado quando o erro foi maior do que 10%, ou seja, tempos inferiores a 180 milissegundos e superiores a 220 milissegundos era fornecido conhecimento de resultado. Do contrário, a lógica é que o desempenho foi feito dentro da margem estabelecida da amplitude, então o desempenho e a resposta estão satisfatórios. E o que eles encontraram em termos de resultado desse estudo? O grupo G1 apresentou maior variabilidade de erro na retenção. Olha que engraçado. O grupo que mais recebeu feedback depois é quem varia mais o seu desempenho na retenção. Já o grupo 2, ele teve uma variabilidade intermediária e quem teve um melhor resultado na retenção foi justamente o grupo 3. Por quê? Teoricamente, quem recebe mais feedback fica mais dependente do feedback. Quem recebeu menos feedback, afinal a amplitude estabelecida aqui como critério para o recebimento do feedback ela era maior, então ao longo das tentativas esse grupo recebeu menos feedback, ele era mais obrigado a utilizar o feedback intrínseco. Então mais uma vez a gente tem resultados que vão nessa direção. É muito importante nós destacarmos o papel do feedback intrínseco durante o processo de aprendizagem e criar estratégias para que isso ocorra. Nesse outro estudo, nós temos um trabalho que foi realizado com uma sequência de 3 teclas que deveriam ser apertadas. Então, você apertava uma tecla, depois outra, em tempos distintos, mas fechando essa sequência sempre em 500 milissegundos. O grupo 1, ele recebeu conhecimento de resultado quando a amplitude foi maior do que 10%. O grupo 2, conhecimento de resultado com um erro menor do que 10%. E o grupo 3 e 4, sem amplitude de feedback. O que aconteceu? Fora da amplitude de feedback, recebeu 25% de conhecimento de resultado, ou seja, das tentativas, em apenas 25% delas ocorreu um desempenho fora dessa amplitude. E dentro da amplitude, em torno de 65%, dentre as 60 tentativas de prática realizadas. A amplitude de conhecimento de resultado foi melhor em comparação aos grupos que não receberam amplitude de conhecimento de resultado, amplitude de feedback, ou seja, grupo 3 e 4. Por quê? Porque aqui a gente replica mais ou menos os resultados do estudo anterior. Quando você recebe sempre o feedback, causa dependência e as duas situações de amplitude, sejam elas amplitude com um erro superior à margem que você estabeleceu ou inferior à margem que você estabeleceu, você permite com que o aprendiz exercite mais o seu feedback intrínseco. Tem uma observação também interessante, que os autores que trabalham e defendem o uso do feedback, eles apontam que, olha, a amplitude de feedback, ela fornece medidas quantitativas e qualitativas. Obviamente, quantitativa se você estabelecer isso como parâmetro, você tem uma medida quantitativa como critério. Mas algo que é legal é que toda vez que você estabelecer uma medida quantitativa como critério, você também tem o feedback qualitativo. Porque você sabe que se você realizou a tentativa e você recebeu o feedback, então você está fora da margem. Teoricamente, seu desempenho não foi bom. Então, você tem esse feedback subjetivo de ter acertado ou ter errado a margem dentro desse feedback. Então, isso que os autores apontam também como um dos pontos positivos para você trabalhar com amplitude de feedback. Em relação aos intervalos do feedback, nós podemos ter um tempo que é chamado de intervalo de atraso do feedback e outro que é o intervalo pós-feedback. Então, vamos entender o que são esses dois conceitos e a importância que eles têm em relação a essa informação que é fornecida durante o processo de aprendizagem. Bom, vamos tentar exemplificar aqui com um aprendiz realizando uma tentativa do arremesso no basquetebol. Então, vamos supor que ele vai lá, realiza a sua primeira tentativa e há um tempo entre essa primeira tentativa e o instante em que é fornecido um feedback, seja de conhecimento de desempenho, seja de conhecimento de resultado, pelo professor. Então, esse tempo entre a realização da primeira tentativa e o fornecimento de feedback, ele é chamado de intervalo de atraso do feedback, ou intervalo de atraso do CR, ou intervalo de atraso do CD ou do CP. O que isso quer dizer? Esse é o tempo que eu levo entre eu realizei uma tentativa e eu tenho um certo tempo para receber novamente alguma informação sobre como eu procedi ou como eu vou proceder. Um feedback descritivo ou um feedback prescritivo. E há um outro intervalo de tempo que também é importante, que ele vai ocorrer entre a informação que eu recebi de feedback
e a próxima tentativa. Esse tempo que eu tenho, seja ele CR ou CD, eu recebi um feedback e eu tenho um certo tempo até a próxima tentativa, ele é chamado de intervalo após o feedback. Esses tempos que ocorrem entre a tentativa e o feedback e a tentativa, eles são muito importantes para a aprendizagem motora. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns estudos que demonstram como a aprendizagem pode ser afetada se esses tempos forem manipulados ou se alguma tarefa for colocada ali nesses tempos. E isso é um aspecto muito importante, porque quando nós pensamos em termos de organização e estruturação da prática, você precisa criar um ambiente de treino que consiga garantir que esses intervalos eles ocorram da maneira com a qual eu vou estar mostrando para vocês. Do contrário, a aprendizagem às vezes é prejudicada não pela qualidade da informação do feedback que foi passado, ou seja, você é um expert, entende da habilidade motora do arremesso do basquetebol, passa uma informação correta, mas se esses tempos não são respeitados, então a aprendizagem ela também pode ser prejudicada. E o contrário pode acontecer. Se você conhece esse princípio de utilização daquilo que vai ocorrer no tempo de intervalo de atraso do feedback ou no tempo de intervalo pós-feedback, você também pode se beneficiar. Então, por conceito, intervalo de atraso do feedback é o tempo entre o final do movimento e o fornecimento de feedback. E o conceito de intervalo após o feedback, tempo entre o fornecimento do feedback e o desempenho da próxima tentativa. Vamos entender então agora, por meio de alguns experimentos, o efeito que esses tempos podem ter relacionados ao uso do feedback. Então, nesse primeiro estudo, Martinwick, em 1986, ele mostrou que realizar uma tarefa motora ou cognitiva entre as tentativas de aquisição no intervalo de atraso do CR pode proporcionar um prejuízo na aprendizagem da habilidade motora primária. Ou seja, dependendo daquilo que você faz entre esse intervalo de atraso do feedback, então você realizou a tentativa, vai acontecer alguma coisa, de repente você faz uma outra tarefa motora, ou você faz uma outra tarefa cognitiva e daí recebe o feedback, depois tem um tempo, depois você vai fazer outra tentativa. Se nesse intervalo entre a tentativa e o recebimento do feedback, alguma tarefa for colocada ali, dependendo da natureza dessa tarefa, você pode prejudicar a aprendizagem motora. Eu vou estar mostrando para vocês que são tarefas, por exemplo, não relacionadas à tarefa primária. Então, olha que interessante, se simplesmente você está ali na sua sessão de prática, na sua aula, no seu treinamento, e de repente o seu aprendiz, ele vai lá, realizou o arremesso, e ele sai conversando sobre outra coisa com outra pessoa, teoricamente, aquela conversa que não tem relação com a tarefa primária, ela está prejudicando o processo de aprendizagem motora. Olha que interessante. Nisso, toda a organização da prática, toda a estrutura, o ambiente, ele tem que ser fechado na sua finalidade. Você precisa aprender a administrar essas situações. E a gente vai tentar dar algumas dicas de como realizar isso e o que colocar em termos de tarefa nesses instantes de intervalo de atraso, no instante pós-feedback, para que você consiga estruturar essa situação. Nesse outro estudo foi feito algo muito parecido. Também houve essa manipulação do tempo do intervalo do atraso do feedback. Então aqui o Sweeney e colaboradores, em 1990, eles utilizaram uma tarefa que é de mover uma alavanca em direção inversa num tempo de movimento alvo. Então essa foi a tarefa de prática. E eles manipularam o tempo entre a tentativa, que foi realizada para essa manipulação da alavanca, e o tempo em que a pessoa iria receber o feedback. E nessa janela temporal do intervalo de atraso do CR, então foi feito com uma janela de 8 segundos, ou seja, a pessoa fazia a tentativa, depois de 8 segundos recebia o seu feedback, ou realizava a tentativa e depois de 3,2 segundos, ou imediatamente após a tentativa ela recebia o feedback. E o que ele encontrou em termos de resultado para esse estudo? Eles verificaram que há um efeito negativo no aprendizado com o conhecimento de resultado imediato. Ou seja, quando você está lecionando, ensinando, e o seu aprendiz realiza a tentativa e você já fornece o feedback de imediato, na verdade você prejudica o processo de aprendizagem dele. Mas por que isso ocorre? Bom, eu já falei, um dos pontos chaves dessa aula é o uso do nosso feedback intrínseco. Então pense que você está fornecendo um feedback aumentado, a pessoa acabou de realizar a tentativa e você vai lá e faz a sua intervenção com feedback aumentado. Você não dá a oportunidade do aprendiz fazer uso do seu feedback intrínseco para tentar colher informações, entender como está sendo feito o movimento, o que pode ser feito, o que precisa ser corrigido, o que pode ser melhorado. Então, quando você
veta essa possibilidade do uso do feedback intrínseco passando imediatamente após o desempenho feedback aumentado, isso já mostra um efeito negativo em termos de aprendizagem. Então aqui já vai uma primeira lição. Se você começar a observar, boa parte dos professores, boa parte dos técnicos, dos preparadores, na medida em que a pessoa realiza a tentativa, eles já pegam e realizam a sua intervenção, fornecendo algum tipo de feedback, ao invés de, na verdade, trabalhar com esse tempo de uma maneira diferenciada para que o próprio aprendiz faça uso desse tempo para a utilização do feedback intrínseco, que é um aspecto que a gente quer tentar destacar nessa aula de hoje, quando a gente trabalha com essa temática de intervalos de atraso, intervalo pós-feedback. Outro estudo do Sweeney, então ele também trabalhou aqui com esse intervalo, só que aqui também era uma tarefa de mover uma alavanca com mudança de 2 direções em um tempo-alvo. A pessoa tinha que realizar, então, 2 movimentos com essa alavanca e sempre na mesma janela temporal. Foi expresso ali no nosso gráfico à direita o número de erros, então quanto mais alto for esse erro, pior, e quanto mais para baixo esses dados estiverem, melhor. E um dos grupos, ele foi chamado de grupo interpolação, porque ele realizava uma tarefa no intervalo de atraso do feedback, ou seja, ele fazia a tentativa e realizava uma outra tarefa e depois ele recebia o feedback. Já um outro grupo, chamado de grupo estimativa, ele foi desafiado a realizar uma estimativa do seu próprio erro no intervalo de atraso. Ou seja, ele realizava a tentativa, antes dele receber o feedback de como foi o seu erro, ele tentava adivinhar quão bom, quão ruim, ou seja, quanto foi esse erro. Esse é o grupo estimativo. E o outro grupo, o grupo chamado de livre, ele não teve atividade durante esse intervalo de atraso, ou seja, foi um grupo controle. O que nós encontramos de resultado? Então vamos olhar ali para o nosso gráfico à direita. Basicamente os 3 grupos, né, o grupo interpolação é aquele quadradinho preto, o grupo estimativo é o quadradinho branco e o grupo controle, que é o grupo livre, é na verdade o círculo branco. Então todos os grupos melhoraram, percebam que há uma melhora ali na fase de aquisição, todos vão diminuindo o seu erro de uma forma mais expressiva no começo da prática e depois se estabiliza esse desempenho. Após é feito, né, um teste, ele chamou de retenção imediata, hoje nós chamamos isso de pós-teste, então é feito um pós-teste imediato e um período de retenção com alguns minutos depois sem prática. E o que nós observamos? Bom, o grupo livre e estimativa, durante a fase de aquisição, apresentaram um melhor desempenho, eles foram melhorando e ficam ali com valores inferiores de erro em comparação ao grupo interpolação. Isso durante a fase de aquisição. Mas quando feito um pós-teste ali ou uma retenção imediata, basicamente nós não temos diferenças entre os grupos. Agora, quando é feita uma retenção em que você fica um período de tempo sem praticar, olha que interessante. O grupo de interpolação, ele fica bem para cima, ele fica pior. E o grupo de estimativa fica melhor que os outros 2. Então, o que a gente consegue concluir aqui desse estudo? Primeiro aspecto. Quando você coloca uma tarefa, que é no caso que aconteceu com o grupo interpolação, que não tem relação com a tarefa primária, a tarefa a ser aprendida, então você vai lá, no exemplo do arremesso de basquete, você vai lá, faz um arremesso e antes de você receber o feedback, você vai lá e faz alguma outra coisa. Essa outra coisa pode ser até uma brincadeira motora. Você vai, dá uns pulinhos, brinca de lutinha, né, com seu colega, tira sarro, faz alguma coisa assim. Se você coloca uma outra tarefa ali que não tem relação com a tarefa primária, ali a gente está demonstrando que isso pode ter um efeito negativo sobre a aprendizagem. O grupo controle ele demonstrou dados melhores do que esse. Então, se você simplesmente realizar a tentativa, não fizer nada, recebe o feedback, depois vai realizar a próxima tentativa, você tem um nível de aprendizagem que ele é melhor do que o grupo que coloca uma outra tarefa que não tem relação com a tarefa primária lá. Agora vem a parte mais interessante e mais importante, que é o grupo estimativa. Essa é a estratégia que eu aconselho para todos os professores trabalhar. Ao invés de você simplesmente proporcionar o direcionamento do feedback, direcionar a atenção da pessoa para aquelas informações que você quer, mais importante que isso, como nós já destacamos, é você treinar a autonomia do seu aprendiz. E essa estratégia de estimativa do erro é algo muito interessante. Então você pode, por exemplo, pegar e solicitar que o seu aprendiz ele tente perceber os aspectos que ele está errando e os aspectos que ele está acertando, assim como esse estudo demonstrou. Que foi o que esse estudo fez? Quando você faz uso dessa estratégia, o que acontece com o aprendiz? Você basicamente está treinando o aprendiz
treinando a percepção do seu aprendiz, você vai melhorar essas capacidades perceptivas para que o aprendiz tenha condições de colher informações intrínsecas. Ele consegue então entender como melhorar, o que melhorar, ele vai aprendendo e vai ganhando autonomia em relação à utilização do feedback. Essa é uma das melhores estratégias que nós podemos verificar. E esse estudo ele casa bem bonitinho os resultados mostrando essa situação. Então eu aconselho muito o uso dessa estratégia de você, nesse intervalo de atraso do feedback, solicitar, antes que você forneça algum feedback para o seu aprendiz, mas solicitar que ele tente ir percebendo o que ele está fazendo de certo, de errado, que ele pense em relação à mecânica de movimento a ser realizada, que ele pense em relação à resposta de movimento que vai ser realizada. Tá? Uma das situações que você pode fazer até, ao invés de fornecer o feedback em si, antes de você falar, olha, faça tal coisa, né, utilizar um feedback prescritivo, por exemplo, você pode perguntar, como você acha que você poderia fazer para melhorar tal coisa? Né? Você transforma aquele feedback prescritivo numa pergunta, obviamente uma pergunta direcionada para determinados pontos que você quer. Essa é uma outra estratégia também que ela é bem interessante e eu entendo que ela pode trazer resultados muito positivos baseados nesses estudos que nós vemos, quando nós temos essa comparação dos efeitos das diferentes tarefas nesse período de intervalo de atraso e intervalo pós-feedback. Outro estudo, agora em relação ao intervalo de atraso do feedback. Hogan e Yanovitz, em 78, eles realizaram também uma solicitação de estimativa subjetiva do erro antes de receber o feedback. E aqui a tarefa era também mover um puxador a 47 centímetros em 200 milissegundos. Então tinha que fazer esse movimento, mais uma janela temporal de 200 milissegundos. O grupo controle ele apenas recebeu o conhecimento de resultado e o grupo experimental ele teve que fazer a estimativa subjetiva de seu erro antes de receber o conhecimento de resultado. Algo muito parecido com a lógica do estudo anterior que eu apresentei para vocês. E o que aconteceu? Não houve diferença depois de 50 tentativas da fase de aquisição. Todavia, quando a gente mede a aprendizagem, quando a gente olha lá para o teste de retenção, característica de persistência que nós temos, houve melhor retenção sem o conhecimento de resultado, né, num teste sem você dar feedback para mostrar como está o desempenho, para o grupo que teve que fazer a estimativa subjetiva do erro. Ou seja, esses resultados aqui eles reforçam a explicação que eu passei anteriormente de que se você criar estratégias para fazer com que o seu aprendiz ele reflita sobre o seu desempenho, reflita sobre a sua resposta, o seu resultado, isso vai ser muito mais interessante do que simplesmente você for lá realizar uma tarefa aleatória nesse intervalo de atraso, ou mesmo você for lá simplesmente fornecer o seu feedback. Então façam uso dessa estratégia, é algo que acelera o processo para a independência e uso do feedback intrínseco. Nesse outro estudo foi feito o seguinte, a tarefa era de posicionamento linear com os olhos fechados, então é exatamente a mesma tarefa do estudo anterior, daquelas figurinhas que eu apresentei ali, a pessoa fica com os olhos vendados e tem que posicionar um determinado cursor a uma certa distância e é mensurado o erro espacial, quão próximo ou quão distante a pessoa está desse objetivo que é realizar a tarefa. E aqui nós temos dois grupos, um grupo recebeu atraso de 2 segundos, ou seja, demorava 2 segundos, ela recebia o feedback do seu posicionamento, desse erro, e outro grupo atraso 0, ou seja, logo após a sua realização já recebia o feedback. Então o que a gente tem de resultado? Os dois grupos melhoram ali na fase de aquisição, então nos blocos de 10 tentativas, chegando ali próximo até o 6º, 8º bloco, ambos os grupos têm um desempenho muito parecido, eles começam até desbalanceados, o grupo de atraso 2 é bem pior inicialmente, mas depois eles se equiparam, estabilizam um pouquinho o desempenho. Agora muito interessante quando a gente faz testes de retenção de 10 minutos ou de 24 horas. Olha que bacana, um teste de retenção de 10 minutos, a gente já começa a ver uma diferença para o grupo que recebe o feedback com atraso de 2 segundos, tendo menor erro. E quando a gente olha 24 horas depois, essa diferença é ainda mais marcante. Tem um detalhe até que é curioso, né? O grupo que recebeu o feedback imediatamente depois, ele tem valores de erro muito maiores do que quando ele começou a praticar, né? Obviamente é uma situação sem feedback, né? Então, olha que interessante, se você não permite o uso do feedback intrínseco ao longo da prática, me parece que a pessoa ela nem conseguiu criar nessa tarefa, nessa situação, nesse contexto, um referencial perceptivo, espacial, para conseguir reproduzir aquilo que ela treinou. E foram ali 8 blocos de 10 tentativas, então 80 tentativas não foram suficientes nessa condição de feedback, né, atraso 0,
para criar uma percepção e conseguir reproduzir algo pelo menos próximo àquilo que ela praticou. Então reparem, olhe lá para o dado no bloco 8, então ela tem uma melhora expressiva, um erro ali em torno de 10 milímetros, depois esse erro vai para cima de 20, 25, quase 30 milímetros. Então ele é um erro muito grande comparado com as condições iniciais e finais de prática. Por quê? Nós precisamos treinar o uso do nosso feedback intrínseco, essa é uma característica chave. Todo professor, todo técnico, todo treinador deveria olhar para essa situação de dar a autonomia para o aprendiz. Aliás, a gente até percebe, né, em algumas situações profissionais ou áreas que às vezes não têm o conhecimento do uso de feedback, ou às vezes têm e querem usar isso de uma forma não interessante, para criar dependências para o uso dessa informação. Então era muito comum, por exemplo, em escolas mais tradicionais de música, a pessoa fica muito tempo preso aos aspectos teóricos e não conseguia desenvolver os aspectos práticos. O musicista era preso à partitura, preso à cifra, ao invés de se trabalhar, por exemplo, a percepção musical daquele musicista, ele ter autonomia para não só ler essas partituras e cifras e tablaturas, mas também ter autonomia para criar e perceber. Hoje a gente percebe já numa metodologia mais contemporânea algo mesclado entre essas metodologias. E aqui é basicamente feedback. Se você treina alguém dando feedback o tempo todo, por exemplo, uma partitura, uma cifra, uma tablatura, isso é na verdade um feedback constante que o musicista tem. Você pode estar limitando processos perceptivos de criatividade desse musicista. Da mesma maneira, eu lembro escolas de idioma há 20, 30 anos atrás, em que as metodologias a pessoa ficava 2, 3, 4, 5 anos estudando o idioma, inglês, por exemplo, e aquela pessoa depois de 5 anos não conseguia conversar em inglês. É algo que nos tempos de hoje isso já mudou, já se trabalha de uma outra maneira em termos de metodologia de aprendizagem, para que as pessoas, às vezes em 6 meses de aula, até com aquela mesma frequência, aulas 2 vezes por semana, de 1 hora ou de 2 horas, ela já consegue estar trocando algumas palavras e conversando, tendo mais autonomia. Essa é a lógica em aprendizagem motora. Quando nós pensamos em estruturar, organizar a prática, nós trabalhamos no sentido de dar a independência para os nossos alunos e não prendê-los em termos de ficar dependente ao nosso feedback, às nossas instruções, às nossas aulas. Esse é um aspecto muito positivo e esses estudos que nós temos, intervalo de atraso, intervalo pós-feedback, eles mostram bastante essa característica, assim como os estudos que nós já mostramos na nossa outra aula de feedback, em que nós falamos sobre a frequência de feedback. Então, frequências também, 100% vão causar essa dependência. Utilizar estratégias que reduzem a frequência para o uso do feedback vai ser muito mais interessante. McGill também mostra essa importância do intervalo após o feedback. Então, ele realizou um trabalho com aprendizagem de movimento de 2 componentes do braço em um tempo de movimento livre. E ele trabalhou com a manipulação desse intervalo pós-feedback da seguinte maneira. O grupo 1, ele realizava mais 2 movimentos de 2 componentes. Então, além da prática, depois que recebeu o feedback, realizava uma outra tarefa com 2 componentes, daí realizava a prática da tarefa primária novamente. O grupo 2, ele realizava mais uma tarefa de traçado no espelho. Então, ele realizava uma tarefa ali motora com o membro superior, essa de movimento de 2 componentes do braço, e recebia o feedback de como ele foi em relação ao erro para essa tarefa primária, e na sequência fazia uma outra tarefa manual de traçado no espelho. E o grupo 3 era um grupo controle, não realizava nenhuma atividade extra. O que nós temos em termos de resultado? Na retenção, sem conhecimento de resultado, algo que é muito comum, normalmente quando nós fazemos os pré-testes, pós-testes, retenção e transferência, nós não fornecemos esse feedback. Tá? Então, no teste de retenção sem o conhecimento de resultado, não houve diferença, os grupos estavam mais ou menos com o mesmo desempenho. Mas, na transferência para a tarefa com 2 componentes, houve melhor ganho para G1 e G2. O que nós temos aqui? Aqui eu estou mostrando que, assim como aconteceu lá no intervalo de atraso do feedback, o tempo relacionado ao intervalo após o feedback, então recebi o feedback, deu realizar uma outra tarefa e depois realizar a tarefa primária que me é de interesse, eu posso ter um efeito em algumas situações positivos, tá? Não tem só questão negativa de você colocar uma tarefa nesses intervalos, mas tem também um aspecto positivo, que é o que esse estudo começou a demonstrar, apontando que o grupo G1 e o grupo G2 teve uma melhor aprendizagem em comparação ao G3. Mas aqui há uma situação particular. Qual é essa situação particular? Entra a questão do princípio de transferência de aprendizagem.
essas tarefas secundárias que são realizadas no tempo entre o feedback e a próxima tentativa, elas precisam ter algum grau de semelhança ou alguns componentes de semelhança em relação à tarefa primária. Quanto mais parecidas forem as tarefas, maior vai ser a transferência de aprendizagem. Então, nesse caso, é como se você estivesse praticando mais daquelas partes da tarefa primária, ou seja, como se você aumentasse o número de tentativas da tarefa primária, né? Obviamente num grau menor, porque segue um princípio de transferência, que ele é menor em relação à prática específica daquilo que é feito. Então, aqui esse estudo mostra esse componente que é muito importante. Se você colocar uma tarefa parecida à tarefa primária, nesse intervalo de atraso após o feedback, você pode ter um ganho também expressivo. É melhor do que você simplesmente não colocar nada. Posteriormente, depois vou gravar alguns vídeos também falando de estrutura e organização da prática, e nós vamos falar sobre interferência contextual. Se você relacionar isso que eu acabei de falar com o princípio de interferência contextual, a gente basicamente está se beneficiando um pouquinho dessa lógica que nós vamos estudar nesse conteúdo de variabilidade da prática. E eu vou estar apontando isso também lá em variabilidade da prática, tem um estudo muito bacana que mostra essa organização e estruturação da prática com várias tarefas, mas com tarefas mais parecidas e tarefas mais diferentes. E isso vai se replicar, algo que esse estudo já está nos trazendo aqui, lá em interferência contextual, e eu vou reforçar esse princípio, que é baseado nesse princípio de transferência de aprendizagem. Então, trabalhar com tarefas parecidas à tarefa primária, tanto no intervalo de atraso ou no intervalo pós-feedback, é algo muito interessante, é algo que nós podemos recomendar. E posteriormente, quando vocês entenderem e estudarem um pouquinho mais de interferência contextual, vocês vão poder organizar uma prática até mais interessante ainda do que essa lógica do que eu estou estabelecendo aqui. Esse outro estudo, Lee McGee, em 83, eles demonstraram que, olha, movimento de braço em série de 3 pequenas barreiras de madeira num tempo específico de 1 segundo e 50 milissegundos, realizado paralelamente a 3 condições. Né? Então, a tarefa motora primária era, tem 3 barreiras de madeira e você tinha que derrubar essas madeiras e terminar de derrubar essas tarefas, como se estivesse apertando botões, mais ou menos, né? Terminar esse ciclo de movimentos nessa janela temporal de 1050 milissegundos. Só que isso era feito juntamente com uma tarefa no intervalo após o feedback. Que era o quê? Uma tarefa motora, a mesma tarefa, só que sendo realizada em 1300 milissegundos, ou seja, mais lenta. Uma tarefa cognitiva, uma tarefa que não tem relação com a tarefa primária, de você ficar adivinhando números. E um grupo controle que não tinha tarefa. O que aconteceu? Ao final da prática, o grupo com tarefas foi pior, mas na retenção não teve diferença. Então aqui a gente tem um estudo que, diferente do que eu apontei anteriormente, na verdade na retenção não teve diferença. Se às vezes eu colocar alguma tarefa, até uma tarefa bem parecida, né? A tarefa motora era a mesma, só que feita mais lenta, não teve um efeito na tarefa primária. Pense que aqui, na verdade, a gente tem uma tarefa que ela é relativamente simples do ponto de vista motor, tá? Essa é a explicação que eu vou dar. Então, do ponto de vista motor, a condição de você derrubar 3 madeiras, você repete o mesmo movimento. Repetir o mesmo movimento, mas em janela temporal diferente, não necessariamente vai auxiliar na tarefa primária, porque o objetivo central é uma questão temporal. Então, você precisa construir a aprendizagem, uma percepção da estrutura temporal da tarefa primária e, às vezes, se você colocar um outro tempo, uma situação pode concorrer com a outra. Vários estudos que trabalham com a lógica de você aprender tarefas de timing relativo, se você tem uma estrutura de timing relativo aprendida e, de repente, você tem que criar outra, uma pode concorrer com a outra. Ocorre aquilo que o Summers chama de confusão cognitiva, é uma transferência negativa de aprendizagem. Então aqui a gente pode entender, apesar da semelhança motora que há entre as duas tarefas, elas em termos de tempo elas concorrem. Então por isso a gente não encontra esse benefício da tarefa primária, ainda que parecida, com a tarefa secundária. E o que acontece com a tarefa cognitiva ou a situação sem tarefa? Bom, elas também não apresentaram esse efeito. Então aqui na verdade a gente acaba não tendo um efeito desse tipo de inclusão de atividade no intervalo após o feedback, tanto de uma tarefa motora quanto de uma tarefa cognitiva. Em termos de aprendizagem, que é aquilo que é mais importante nós olharmos, nós acabamos não tendo esse efeito. Então, algo importante para a gente refletir sobre esse estudo é que
Nós trabalhamos em aprendizagem com princípios, mas não há uma receita de bolo. Pode acontecer algumas situações, né? Então, como eu expliquei anteriormente, você pode ter pensado numa tarefa muito parecida, secundária, para colocar ali, para ter um efeito na primária, mas ela tem um componente temporal muito diferente. Ela acabou concorrendo e acabou não auxiliando tanto em termos dessa estrutura temporal. Talvez, se eu tivesse uma outra medida, que não fosse só uma medida de resultado, mas uma medida de desempenho, pegando a simetria dos movimentos desses membros, analisando a coordenação intersegmentar desses membros, talvez esse grupo de tarefa motora poderia ter um efeito mais positivo em termos de desempenho em comparação ao cognitivo e o sem tarefa. Eu acredito que sim, mas esse estudo não trabalhou com essas medidas. Então, com uma lógica de ordenar só o tempo, medida de resposta, a gente fica com essa limitação. Para a gente fechar essa nossa aula, então, vamos trabalhar com algumas diretrizes gerais para entender essa questão da frequência do feedback, desses intervalos de atraso e após o feedback. Então, primeiro aspecto, feedback aumentado terminal é preferível, mas o feedback aumentado concomitante é interessante em algumas situações particulares. Então, o terminal normalmente vai ser o mais utilizado. A maior parte das habilidades motoras que nós trabalhamos, que nós vamos dando feedback, elas são habilidades motoras discretas. Mesmo para a habilidade motora seriada, fica difícil às vezes você ficar passando feedback ao mesmo tempo em que a habilidade está acontecendo. Então, normalmente a gente vai utilizar mais feedback terminal. Agora, em situações particulares, habilidades motoras seriadas, habilidades motoras contínuas, habilidades motoras que levam mais tempo para ocorrer, ou se a gente pensar em sequências de eventos, não na habilidade motora em si, aí sim o feedback concomitante ele começa a ter espaço e ele vai ter um papel também efetivo. Principalmente quando essa tarefa ela for mais longa, né? Porque se é uma tarefa longa, vamos supor que uma prova lá de ciclismo, você espera toda uma prova de corrida, alguma coisa assim para dar o feedback, às vezes já passou tanto tempo, a pessoa não consegue relacionar aquela informação que foi transmitida ao seu desempenho. Então, a lógica aqui é que você também faça uso do feedback concomitante nessas situações. O intervalo do feedback e do pós-feedback possuem comprimento mínimo, mas não parecem ter comprimento máximo. O que isso quer dizer? Eles parecem ter um comprimento mínimo, no sentido de que, olha, é interessante você deixar algum tempo antes de passar o feedback, pensando no tempo de intervalo do feedback, e de intervalo de atraso do feedback, e um tempo depois que você passou o feedback para a pessoa realizar a próxima tentativa. Simplesmente você diminuir esse tempo, ou seja, a pessoa fez a tentativa, já passar o feedback, ou já passou o feedback e já faz a tentativa, não é interessante do ponto de vista da utilização do feedback intrínseco. Então a gente fala que, olha, eles parecem ter um comprimento mínimo, é ideal você deixar pelo menos alguns segundos antes de passar alguma informação, alguma tarefa ou de realizar a próxima tentativa. Isso é algo muito importante. Agora, eles parecem não ter um comprimento máximo. Nós não temos estudos testando, por exemplo, se eu deixar esse tempo bem longo, o que pode acontecer. Então a gente pode fazer algumas especulações, algumas analogias. Eu poderia, por exemplo, a pessoa faz uma tentativa, eu vejo lá a tentativa, de repente acabou o treino. Mas eu lembro como o meu aprendiz fez aquela tentativa, como ele estava realizando a habilidade motora, e de repente na próxima sessão de treino eu passo um feedback prescritivo para ele corrigir aquele desempenho que ele estava realizando na sessão passada. Então às vezes essa sessão ocorreu, sei lá, 2, 3, uma semana depois. Eu estou lá na competição e eu dou um feedback relacionado a um aspecto que o meu atleta, o meu aluno, o meu aprendiz, ele vinha errando. Então o tempo que eu tenho lá de quando ele fez a primeira tentativa para esse recebimento do feedback, pode passar às vezes dias, semanas, e a gente sabe que esse feedback ele vai ter um efeito sobre o desempenho. Da mesma forma, vamos supor que você está realizando ali a sua sessão de prática, a sessão de prática acabou, seu aprendiz fez a última tentativa lá do treino, da aula, da prática, e você passou um feedback prescritivo, descritivo, passou algum tipo de informação para ele. E de repente ele só vai ter contato de novo com essa atividade daqui um dia, 2, uma semana, daqui um mês, mas ele lembra, por acaso ele lembrou daquela informação que você passou, ele vai utilizar aquela informação para corrigir o seu desempenho. Ou seja, a gente não consegue estabelecer um tempo máximo de comprimento para esses intervalos de atraso do feedback e após o feedback. Nós não temos estudos que trabalhem nesse sentido, tá? Mas a lógica é que se essa informação ela for relevante, se a pessoa lembrar dessa informação, ela pode fazer uso dela.
Agora, atividades nos intervalos de feedback e pós-feedback podem favorecer ou desfavorecer o aprendizado. Então, tentei destacar para vocês. Quando vai desfavorecer? Desfavorece quando você encurta esse tempo, retira esse tempo, ou intervalo de atraso do feedback, ou intervalo após o feedback. Interfere também quando você coloca uma tarefa cognitiva que não tem relação sobre a tarefa primária. E interfere também quando você coloca uma tarefa que concorre, uma tarefa que ou é muito diferente ou que alguns elementos daquela habilidade motora possam concorrer com aquela habilidade motora primária. Toda vez que isso acontecer, você vai desacelerar o processo de aprendizagem, tá? Você vai dificultar. Não que a pessoa não consiga aprender, não que aquilo vai inviabilizar a prática da pessoa, não. Ela continua aprendendo, mas você dificulta alguns processos de memorização, alguns processos de percepção, principalmente o uso do feedback intrínseco. Então, a lógica é que a gente saiba otimizar e saiba utilizar esses intervalos de atraso, intervalos pós-feedback. E quando vai favorecer? Vai favorecer se eu utilizar uma das duas estratégias. A primeira é a que eu gosto mais, que para esse momento, quando a gente fala de feedback, é mais interessante a gente pensar, é você ensinar o aprendiz a tentar perceber, colher informações sobre o seu próprio desempenho e sobre a sua própria resposta. Isso pode acontecer antes do seu feedback, e ele já pensa sobre aquilo e te dá um feedback relacionado ao seu desempenho e sua resposta, antes de você dar o feedback, ou pode acontecer depois do seu feedback também. Ele realiza a tentativa, espera um tempo para assimilação, ele tenta perceber, você dá um feedback, e ele tenta mais uma vez refletir, pensar e falar algo sobre o desempenho e sobre a resposta. E daí ele realiza a próxima tentativa. Essa é a primeira situação. Tentar desenvolver a percepção do aprendiz sobre o seu desempenho e sobre a sua resposta. Segunda alternativa, que daí entra um pouquinho, mescla um pouquinho com o efeito de interferência contextual, variabilidade da prática, é você saber fazer uso de outras tarefas dentro da sua sessão de prática que aproximem com alguns componentes, ou seja parecido, que a gente consiga aproveitar parte do princípio de transferência de aprendizagem para aquela habilidade. Então, se eu estou treinando uma habilidade motora, e daí nesses intervalos de atraso do feedback ou após o feedback, eu colocar alguma outra tarefa parecida, mais ou menos uma lógica, por exemplo, de circuito, né? Eu vou para uma filinha, faço uma habilidade motora, aí eu vou para outra filinha, faço outra, e daí eu recebo o feedback sobre a primeira habilidade que eu fiz, e daí eu vou lá e faço essa primeira habilidade que eu fiz. Então isso também pode ter um efeito positivo, desde que essa habilidade motora não concorra, seja ela como um todo, ou seja em alguns componentes, com a tarefa primária. E outra dica que para mim é a mais importante de todas que nós temos quando nós falamos de feedback é desenvolva o feedback intrínseco. Lembrem que quando nós falamos em aprendizagem motora, a ideia é desenvolver a autonomia do nosso aprendiz. Então você precisa trabalhar para que ele consiga desenvolver ao máximo o seu feedback intrínseco e, na verdade, ficar livre de você, professor. Ele precisa ter autonomia para quando ele estiver lá num jogo, ele não precise que o professor fale para ele o que ele precisa fazer. Ele precisa da autonomia para que quando ele está aprendendo lá na autoescola a dirigir, depois ele possa pegar o carro dele sozinho e consiga conduzir esse carro sem sofrer nenhum acidente. Essa é a ideia, nós temos que desenvolver a autonomia das pessoas. Essa é a lógica, é o trabalho que nós temos que fazer. E quando nós pensamos em feedback, esse é o primeiro princípio que tem que estar atrelado à filosofia de trabalho do professor. Outras diretrizes importantes para nós. Então, nós entendemos na aula de hoje que o feedback aumentado depois de cada tentativa de prática não é o ideal para aprendizado, aquilo que a gente chama de CR ou CD 100%. Feedback sempre, a cada tentativa vai lá o professor, o técnico, o treinador e passa informação do que tem que ser melhorado, de como foi feito. Isso não é interessante. Dei o exemplo lá das minhas equipes de basquetebol, né, que eu acabei deixando meus atletas viciados, dependentes dessa informação do professor, do técnico. Então isso não é algo positivo. A lógica, assim como eu acabei de destacar, é a utilização do feedback intrínseco. E para evitar com que nós utilizemos uma frequência de 100%, a toda hora está dando feedback, nós temos algumas estratégias. Então são frequências relativas de feedback aumentado inferiores a 100% que demonstram melhor aprendizado. Essa técnica de esmaecimento ela é muito interessante. Então, como é que ela funciona? Você começa fornecendo uma alta quantidade de feedback, ou seja, a cada tentativa você fornece ali um feedback, e na medida em que o tempo vai passando, você vai espaçando mais o número de tentativas para fornecer feedback.
Então, na medida em que o aprendiz vai ganhando autonomia, entendendo o que é para fazer, como fazer, vai entendendo o que é o padrão de movimento, vai melhorando a sua resposta, você já não dá mais feedback a cada tentativa. Então, começa a cada tentativa dando feedback, ele foi melhorando, a cada 2 tentativas eu dou feedback, ele vai melhorando a cada 3, 5, 10, até que chega um momento em que quase você não vai precisar fornecer feedback. Ele já entra no estágio automatizado, como nós já estudamos lá nos estágios de aprendizagem, então ele já começa a entender, colher as informações, corrigir os erros, a demanda de atenção já diminui. É uma técnica muito legal, uma das que eu mais gosto de utilizar é a técnica de esmaecimento. Temos também a técnica de amplitude. Eu vejo poucos profissionais utilizando, não sei se às vezes por uma falta de conhecimento em comportamento motor, mais especificamente em aprendizagem motora, mas ela é uma técnica também muito interessante, principalmente do ponto de vista de motivação, porque o atleta ele sabe quando ele está dentro da amplitude e quando ele está fora dessa amplitude. Então, façam uso também da amplitude de feedback, criem amplitudes de feedback relacionadas ao desempenho, principalmente nas fases iniciais de aprendizagem, e estabeleçam amplitudes de feedback quando vocês estiverem, na verdade, com o padrão já mais estabelecido ou quando vocês estiverem no estágio intermediário ou avançado de aprendizagem. Outra técnica que é muito legal, é talvez a segunda que eu mais gosto de utilizar, é a técnica de feedback aumentado resumido. Então, o que nós vamos trabalhar nessa técnica? Você basicamente espera algumas tentativas, você espera ali umas 2, 3, 5, 10 tentativas, e daí eu vou e faço um resumo dos principais pontos. A pessoa, o aprendiz, direciona a sua atenção para aqueles pontos, corrige e já melhora. Então, nas próximas tentativas, você já pode corrigir outros pontos. E assim você vai progredindo. Reparem que você evita a situação de passar feedback a cada tentativa. Isso é muito interessante, é muito válido, principalmente para nós que realizamos a nossa intervenção em ambientes abertos, em quadras, ginásio, muito barulho concorrendo. As nossas cordas vocais elas sofrem muito nesse tipo de ambiente, a gente tem que aprender também a preservar a nossa integridade física para poder, na verdade, ter uma vida útil, né, assim digamos, por mais tempo dentro da nossa profissão. Ainda, outra técnica que é bem recente, há vários estudos indo nessa direção, quem trabalha com aprendizagem motor e principalmente quem pesquisa dentro da área de feedback gosta muito dessa última aqui, que é o feedback autocontrolado. Então, no autocontrolado é o aprendiz quem define quando ele vai receber feedback. Pode ser uma instrução bem interessante, eu não coloco umas 2 principais, mas também acho que é uma estratégia bem interessante. Eu só faço uma ressalva em relação a 2 públicos, tá? Criança e idoso. Criança e idoso, se você tentar utilizar feedback autocontrolado, pode acontecer de você ter que passar muita informação de feedback, quase se aproximando a uma frequência de 100%. Porque criança gosta muito de receber feedback do seu professor, é um aspecto muito motivador. Então, às vezes, até para você tentar contornar essa situação, poder dar bastante feedback, mas ao mesmo tempo não criar o vício, talvez você possa, num momento, passar um feedback de desempenho ou de resultado, em outro momento você só dá um feedback de motivação. Legal, parabéns, vamos lá, isso aí. Aí você evita um pouquinho essa situação. Mas, idoso e criança, eles gostam muito de atenção. O idoso, você deixar ele, a gente brinca, né, que o idoso volta a ser uma criança, ele pede muito feedback também. Então, eu vejo que o feedback autocontrolado, ele funciona bem para adolescentes, adultos, mas quando a gente pensa em termos de criança e quando a gente pensa também em termos de idoso, não é interessante. Ele é interessante talvez para essas populações quando eles já estão também num nível de aprendizagem mais avançado. Se eles já são experientes, estão lá no estágio autônomo pelo menos, e você quer trabalhar com esses públicos de criança e mesmo idoso, daí eles pedem menos feedback. Mas de uma maneira geral, o aprendiz, você pode cair no erro de utilizar essa estratégia de feedback autocontrolado e estar fornecendo feedback o tempo todo, que é algo que nós já aprendemos na nossa aula de hoje, na aula anterior, que não é tão positivo. Para findar a nossa aula, eu queria voltar a falar desses caras, né? Então já comentei na nossa primeira aula um pouquinho sobre as estratégias do Filipão, trabalhando bastante com motivação, do Abel, trabalhando muito com a questão da leitura do jogo, o estudo do jogo, os técnicos específicos para as diferentes funções, técnico para ataque, técnico para defesa, o analista de desempenho, e o exemplo do Bernardo, que na verdade tem tudo isso e faz isso com uma excelência muito grande. Na verdade, não só o Bernardo, mas toda a delegação que nós temos do Brasil, que trabalha com o voleibol, que é uma estrutura que a gente tem que ter como exemplo aqui no nosso país. Mas tem os outros caras também, que eu quero citar ali. Então, o Renato Gaúcho e o Dunga, para mim, eles trabalham uma estratégia que é um pouquinho diferente. Eles foram contratados mais no sentido de ser o exemplo.
Eles são a questão do modelo. Eu trouxe uma aula para vocês lá de diferenças individuais, em que eu trouxe a teoria da aprendizagem social de Bandura, que com base nos modelos, você segue aquele modelo, você tende a identificar aquela pessoa como líder e você faz o que aquela pessoa representa. E justamente o Renato Gaúcho, ele foi um determinado modelo, uma certa figura para os clubes que atuou, e o Dunga também, né? Ele era o capitão, o líder, aquele cara que era o aguerrido ali da seleção, expressa muita questão de raça, determinação, amor pela camisa, e ambos tiveram carreiras que eu vou utilizar um como exemplo que deu certo e outro talvez que não deu tão certo. No caso, o Dunga, com a sua pouca experiência ainda como técnico, assumindo já a seleção brasileira, acabou não conseguindo ter nenhum tipo de êxito expressivo com a seleção. E o Renato Gaúcho, por um outro lado, começou a conseguir ter alguns êxitos nos clubes em que ele foi atuando como técnico, conseguiu ganhar algumas competições. Então, a forma e a escolha deles é um pouquinho diferente, mas aqui eu não estou destacando o tipo de feedback. O que eu quero fechar nossa aula para falar de feedback em relação a todos esses técnicos e fechar e para mostrar para mim aquele que em termos de uso do feedback foi o melhor é o Phil Jackson, aquele que a maior parte das pessoas não conhece, que está ali com a estrelona grande vermelha. Esse foi um dos técnicos mais vitoriosos que nós temos da NBA. Então ele tem ali 6 títulos com o Chicago Bulls, eu não lembro se 4 ou 5 títulos com os Los Angeles Lakers. Ele teve a felicidade de, na minha opinião, dirigir os times de maior êxito e sucesso, né? Ou pelo menos assim os atletas tidos como melhores do mundo. Então o Jordan, que é tido como o melhor do mundo em relação ao basquetebol, e para mim o segundo melhor, que foi o Kobe Bryant. Ele trabalhou também com as 2 melhores duplas que nós temos no basquetebol. Então uma delas o Jordan e o Pippen, e em outro momento o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal. E esse cara teve muito êxito. O que eu quero destacar do Phil Jackson, né? A gente poderia comentar vários aspectos, inclusive tem uma série muito bacana que explica a história e conta parte desse trabalho que o Phil Jackson fez no Chicago Bulls, que é o The Last Dance em inglês, uma série do Netflix, e em português eles traduziram como Último Arremesso. Na verdade, fala mais do Jordan, mas detalha bastante dos aspectos de trabalho do Phil Jackson. Eu não quero entrar no mérito daquilo que ele traz em termos de psicológico para ganhar o grupo e trabalhar, mas eu quero mostrar um outro aspecto que o Phil Jackson fazia em relação aos jogos. Então, o que todo técnico de basquetebol e de voleibol, né, que tem a opção de você interromper o jogo durante a partida, faz? Se o seu time começa a perder, o outro time começa a deslanchar, fazer um monte de ponto em relação a essa equipe, você fica de cabelo em pé, já vai ali na quadra, começa a gritar, pede tempo, e daí a hora que os seus atletas vêm para conversar com você, aí a gente começa a distinguir os diferentes tipos de técnico. Tem aquele técnico ruim, que ele vai lá e dá um esporro em todos os seus atletas e não dá nenhum tipo de feedback positivo ou prescritivo. Ele simplesmente relata o erro. Pô, vocês estão fazendo assim, vocês estão errando isso, como é que vocês fazem isso, etc e tal, né? Só dá aquele esporro geral. Tem o técnico que já é um pouco melhor, que ele vai fazer o quê? Olha, ele pede tempo, ele relata esses erros, mas ele tenta motivar os atletas para superar, tentar criar um outro tipo de atitude, tá? Esse é um técnico um pouquinho melhor, né? Mediano, mas está longe ainda do Phil Jackson. Tem um outro técnico, o cara pede tempo, os atletas vêm, ao invés dele realizar um feedback descritivo do erro, esse cara ele trabalha no sentido de utilizar um feedback prescritivo. Ele aponta para você. Pense que o atleta está ali sofrendo aquele estresse do jogo, ele tentou algumas situações e não conseguiu resolver. O técnico, teoricamente, ele tem que ser imparcial, ele está por fora, ele está vendo o ambiente com outra leitura. Ele tem uma leitura tática de estudo do seu time, dos seus adversários, que ela é diferenciada de quem está contagiado, quem sofre o viés de quem está ali no jogo. Então, a ideia é que o técnico ele passe instruções do que os atletas têm que realizar. Esse é o feedback prescritivo. Já até diferenciei esses tipos de feedback, a importância que isso tem em termos de aprendizagem, lá no nosso vídeo anterior. E daí vem o cara que é brilhante, que para mim é o melhor técnico de todos, que é o Phil Jackson, tá? Melhor técnico em relação ao uso de feedback. Em termos de técnico mais vitorioso, já destaquei. Bernardo, para mim, ele é o cara mundial. Se a gente fosse destacar uma celebridade no esporte, em termos de atuação como técnico, esse cara, para mim, é o Bernardinho, tá bom? Mas voltando ao Phil Jackson, voltando a falar de feedback. O Phil Jackson ele fazia o seguinte, todo técnico, na hora que o seu time começa a perder, ele para o jogo e vai lá e toma uma dessas atitudes que eu falei para vocês. Aí tem o técnico ruim, intermediário, tem o técnico bom. O Phil Jackson, ele é um pouquinho diferente, ele é um cara muito interessante, que ele tem aquela cara de paisagem, sabe?
Você não vê ele muito expressivo e ele é um cara muito sereno, muito calmo, ciente do que ele tem que fazer. Então, às vezes você está assistindo lá, estava assistindo esses jogos lá do Chicago Bulls, esses jogos do Lakers, o time começa a perder, ele simplesmente fica de pé, vai ali do lado da quadra, ou às vezes permanece sentado e cara de paisagem. De repente, o time continua perdendo, aí às vezes acontece alguma coisa, o time começa a reagir, começa a reger, às vezes até começa a despontar, aí o Phil Jackson faz o quê? Vai lá e pede tempo. Ué, Victor, mas como assim? Ele não deveria ter pedido tempo lá antes para desequilibrar outro time, quebrar o ritmo do outro time, passar a instrução para o seu time mexer? Por que ele para depois que o seu time já reagiu e, na verdade, já superou aquela dificuldade momentânea? E isso, na verdade, a gente está falando de NBA. NBA são 82, 83 jogos por temporada. Então, assim, é jogo atrás de jogo. Os atletas aprendem basicamente jogando. São nos jogos que você vai estruturando as equipes para ir se arrumando e preparando para os playoffs. Então, na verdade, o Phil Jackson ele faz o quê? Segue a lógica do feedback autocontrolado, tá? Na verdade, ali ele pede o tempo, não é para quebrar o ritmo da equipe. A ideia é estimular os seus atletas para que eles usem o feedback intrínseco para resolver os próprios problemas. Ele pede o tempo, chama os atletas e daí ele recapitula o que aconteceu. Pessoal, vocês perceberam aquilo que estava acontecendo naquele determinado momento? O que aconteceu ali? Aí, de repente, os atletas falam, olha, eles nos pressionaram ali, marcaram pressão, fecharam tal área, abriram tal espaço, a gente não estava conseguindo converter os arremessos, eles se aproveitaram disso, tentamos isso e não deu certo. Mas aí a gente tentou isso e começou a dar certo. Aí, todos entenderam? Todos perceberam isso? Sim? Tranquilos? Então, beleza. Bola para frente, vamos jogar. Ou seja, é uma outra lógica de utilização do feedback. A lógica e o trabalho que o Phil Jackson desenvolveu é no sentido de estimular o feedback intrínseco. Esse atleta ganhando autonomia, ele sabe sair dessa situação de pressão, que é diferente daquele atleta que é dependente do técnico. Se o técnico não der instrução, esse cara não sabe o que fazer. Esse é o atleta que a gente chama de leão de treino, o atleta que na hora do vamos ver mesmo, ele às vezes pode amarelar e pode não saber o que realizar. Tá? Então, só para a gente fechar, são diferentes características que nós temos aqui de trabalho em termos de uso do feedback desses técnicos, que eu gosto de fazer uma reflexão, uma analogia, para que a gente possa entender um pouquinho como a gente pode aplicar isso na prática para utilizar. E todos esses princípios têm efeito direto sobre a aprendizagem, sobre o desempenho, que é algo muito legal. Essa é a parte legal da gente estudar comportamento motor, ver isso na prática. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, então nós trabalhamos com a segunda parte da aula de feedback e instrução. Falei acerca da frequência de feedback, então não é interessante a gente ter uma frequência muito alta, é bacana a gente utilizar algumas estratégias, eu passei várias estratégias para não utilizar um feedback de 100%, e também falei da importância dos intervalos de feedback, intervalo de atraso, intervalo após feedback, que ambos podem ter um efeito positivo ou negativo, dependendo daquilo que você vai realizar nesses períodos. E por fim, fechei comentando um pouquinho das características dos técnicos, diferentes estratégias de uso do feedback para a sua intervenção. Bom, essa foi a nossa segunda parte da aula de feedback e instrução. Eu espero que você tenha gostado, espero que ela possa ter contribuído de alguma maneira para a sua formação. Nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.